Será que a sua mente está presa na Matrix? Será que de verdade nós estamos todos presos na Matrix? Olha só, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você três grandes lições sobre o primeiro filme da trilogia Matrix, que eu acredito de verdade, se você tomar uma compreensão assim como eu tomei, pode destravar a tua mente para você, de verdade, viver a sua vida ilimitada. Olha só, nesses últimos anos eu assisti o primeiro filme da trilogia Matrix muitas e muitas vezes, tá? Desde quando ele foi lançado lá no ano de 1999, super me conectei com a história do Neo e chegou um momento até que eu pensei que de repente poderia ser o Neo ali, né? Eu acho que é uma história tão boa e hoje eu quero compartilhar esses aprendizados, essas lições com você. Tem muitas lições poderosas sobre expansão de consciência e como que você pode destravar a tua vida uma vez que você consegue compreender o que foi compartilhado nesse filme. E aí eu quero saber de você. Você é da pessoa que vai tomar a pílula azul ou a pílula vermelha? Se você vai tomar a pílula vermelha, ou seja, daquela que quer saber a verdade, você tem que ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou compartilhar com você aqui algumas coisas que têm o poder de chocar tuas crenças e que você pode, de verdade, destravar a tua mente. Solta a vinheta que o bicho vai pegar aqui nesse vídeo de hoje. Se você tem o interesse e o desejo de destravar a tua mente de uma vez por todas e você criar a sua vida ilimitada, já tem um convite muito importante aqui para você. Entre os dias 16 e 22 de agosto desse ano de 2021, vai acontecer a segunda jornada 11 Leis do Universo para uma Vida Ilimitada. Um evento inesquecível, uma série de aulas em que eu vou fazer sobre as 11 Leis do Universo para você poder destravar a tua mente, para você saber como criar múltiplas fontes de renda online, criar liberdade geográfica, liberdade de propósito, liberdade financeira e viver a sua vida ilimitada. O link para você garantir a sua vaga na segunda jornada 11 Leis do Universo vai estar na descrição desse vídeo. Você não paga absolutamente nada para poder participar desse evento. Eu acredito profundamente que vai te ajudar demais a você criar a tua vida ilimitada. Vamos lá para a primeira grande lição do filme Matrix. Aqui a gente vai falar mais do primeiro filme, tá? Pode ser que durante aqui esse vídeo eu fale de alguns outros dos filmes seguintes, mas a minha intenção inicial é falar do primeiro filme, tá? Primeiro ponto aqui interessante a gente se recordar é no momento em que o Neo encontra com o Morpheus, né? Aqui já vem um aprendizado bem legal aqui sobre o Morpheus foi um mentor para o Neo. Foi uma pessoa que mostrou o caminho para ele, né? Inclusive, naquela conversa em que o Neo tem junto com o Morpheus, que o Morpheus fala para ele, né? Olha só, você é um homem que aceita o que vê. Cara, isso é muito poderoso, né? Você é um homem que aceita o que vê. Ou seja, naquele momento em que o Neo encontra com Morpheus, ambos estavam o quê? Conectados na Matrix, dentro da Matrix, e o Neo nem sabia ainda exatamente o que era a Matrix. Ele ainda não sabia que ele estava vivendo dentro de um sistema pré-programado pelos robôs e tal, uma coisa que depois é falado, né, nos outros filmes. Mas ele ainda nem sabia daquilo que ele estava conectado, né? E um ponto interessante disso é que essa é a realidade de muitas pessoas. Elas não sabem que elas têm grandes potenciais, elas não sabem que elas podem deslanchar na vida, elas não sabem que elas podem ser muito mais do que elas estão sendo, simplesmente por bloqueios mentais. Bloqueios mentais colocados pelo governo, pela sociedade, pelo que aconteceu no passado, as histórias que ela está contando para ela. Então, muitas pessoas acreditam de verdade que elas são aquele tipo de pessoa, quando na verdade ela está apenas o quê? Conectado na Matrix, vivendo a corrida dos ratos, vivendo simplesmente o mínimo potencial quando ela poderia viver o máximo potencial. E é muito difícil uma pessoa sair da Matrix quando ela nem sabe que existe a Matrix, né? Tipo aquela história, né? Um peixe cruzou com outro e falou assim: "Ei, a água tá boa hoje", né? O outro peixe olhou para ele e falou: "Que água?" Ou seja, o peixe vive dentro da água, ele nem sabe que existe água, né? O outro peixe provavelmente já sabia que existia fora da água. Então é muito difícil uma pessoa sair da Matrix se ela não sabe que ela está na Matrix. Então, dentro daquele primeiro encontro ali do Neo com o Morpheus, em que ele vai apresentar ali as duas pílulas, esse é um ponto bem interessante, porque ele fala pro Neo, né? Você é um homem que aceita o que vê. E talvez essa percepção de que nós por mais que a gente veja o mundo material como ele é, que você pode tocar as coisas, ver, ouvir e sentir as coisas, essa não é a realidade última, tá? Essa é apenas uma projeção
mental, uma forma como nós estamos percebendo a realidade, a forma como o nosso globo ocular está vendo, a forma como nós fomos projetados para poder ver essa realidade, mas não necessariamente quer dizer que essa realidade ela é apenas material. Assim como no próprio filme Matrix, que o Neo, quando encontra com o Morpheus naquela ocasião, ele estava apenas numa projeção mental. Tudo parecia ser verdadeiro para ele, mas na verdade aquilo ali era apenas um programa de computador, apenas uma projeção mental, né? Um ponto interessante ainda desse encontro com o Neo, com o Morpheus e com o Neo, que ele pergunta para o Neo o seguinte: Neo, você acredita em destino? E o Neo responde para ele: não acredito, porque eu não gosto da ideia de que eu não posso controlar a minha vida. E olha que interessante essa fala, né? Muitas pessoas, elas acreditam em destino. Nada de errado com quem acredita em destino. Mas o que significa destino e a relação com essa fala do Neo, né? É que não importa o que você faça, você vai ter um destino que ele já está pré-definido, predestinado para poder acontecer alguma coisa. E aí, esse nos traz um ponto de que para que eu vou fazer alguma coisa diferente? Para que eu vou ser mais? Para que eu vou usar? Para que eu vou fazer, sei lá, algo que eu tenho vontade de fazer se o meu destino já está traçado? Então não importa o que eu faço. Se eu nasci para ser pobre, eu vou ser pobre. Se eu nasci para poder morar nessa cidade que eu não gosto, eu vou morar nessa cidade que eu não gosto. Se eu nasci para poder, sei lá, estar num emprego que eu não gosto, essa é a minha realidade. Então a pessoa, de certa maneira, que ela acredita no destino, ou que ela já tem um destino predestinado, né, pré-definido para viver na pobreza, na escassez, na dificuldade, viver um trabalho que não gosta, relacionamento que não gosta, viver uma vida limitada ao invés de uma vida ilimitada, ela tem a crença de que ela está destinada a acontecer aquilo. Então, um grande aprendizado aqui em relação a essa fala é que o Neo ele não gosta da ideia de destino porque ele não gosta de verdade dessa ideia de que ele não tem o controle da própria vida. Então, quando nós tomamos essa compreensão de que sim, eu tenho controle da minha vida, eu tenho controle das decisões que eu tomo, eu tenho controle das atitudes que eu faço, eu tenho controle, eu posso ter um controle mental do que eu penso. Eu posso ter o controle mental de cancelar um determinado pensamento, se ele não for um pensamento que me ajude, se for um pensamento negativo, se for um pensamento que não vá me fazer crescer, expandir minha consciência. Então eu tenho esse determinado poder. Então, muito interessante a gente perceber isso. E esse ponto, em relação a não acreditar no destino, porque eu tenho o controle da própria vida, e é algo que eu, de verdade, Thiago, também acredito, é que você que está aí do outro lado, você tem esse controle de definir como que você quer que seja a tua vida. Onde você quer morar, um carro que você quer dirigir, o tipo de trabalho que você quer ter, um tipo de viagem que você quer fazer, um tipo de manifestação material que você quer manifestar. Então você tem esse poder de definir como você quer que seja seu destino, mas não que você esteja predestinado a viver na escassez, na dificuldade, na pobreza ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Muito poderoso isso que eu disse. E uma das coisas aqui relacionado a essa questão do destino é o senso de autorresponsabilidade, que eu tenho responsabilidade sobre tudo que acontece em minha vida, seja as coisas boas ou seja as coisas menos boas. Eu sou autorresponsável por tudo que acontece para mim, absolutamente tudo. E você também é responsável por tudo que acontece na tua vida. Quando você toma essa consciência e você traz essa verdade absoluta para você, você ganha muito mais poder, porque você para de colocar desculpas no mundo exterior, ou seja, na Matrix, e você passa a trazer o poder para dentro de você. Muito bom. Outro ponto aqui, ainda dentro dessa mesma fala ali, desse mesmo encontro do Morpheus com o Neo, que ele fala: você é um escravo e está na prisão do que você não pode ver, sentir ou tocar. Olha que legal isso, né? Você é um escravo e está numa prisão que você não pode ver, sentir ou tocar. Por que ele faz essa conclusão, né? Um escravo que está numa prisão que ele não pode ver, nem se... Por que isso? Porque quando a pessoa está na Matrix, ou seja, enquanto o Neo está conectado na Matrix, lá naqueles campos, né, de pessoas, né, que eram cultivadas e tal, desde criancinhas, o Neo acreditava que aquilo tudo dali, que ele via fora dele, era a realidade. Então, o que ele via, ouvia, sentia, tocava, cheirava, ele achava que aquilo ali era a realidade. Quando, na verdade, ele desde pequenininho, desde um programinha lá, foi colocado na Matrix, plug lá na cabeça, naqueles campos, né, que tem mais pra frente no filme, né, quando ele sai da Matrix, né, o Morpheus vai lá e apresenta para ele, né, como que são realmente os campos, né, que a própria Matrix cultivou dos seres humanos para poder gerar energia para poder sustentar as máquinas, né? Tudo isso, segundo o filme, no ano de 2199, né? Um ponto interessante até para a gente falar aqui
O Bruce Lipton, uma vez, ele falou uma coisa bem legal, né? Ele falou que o filme Matrix não é um filme, mas é um documentário, né? Cara, isso é fantástico, né? Como assim um documentário? Ele relata de verdade o que, que é a realidade, né? Então, um ponto muito interessante, né? E depois o Morpheus, ele faz um questionamento pro Neo. Ele oferece para ele ou a pílula azul ou a pílula vermelha. E aí? Qual pílula que você pegaria? A pílula azul você tem contato com todos esses conhecimentos da física quântica, do universo, mecânica quântica, os poderes mentais, poderes da cocriação, neurociência, tanta coisa interessante que o ser humano já descobriu, e você simplesmente pode receber essas informações, esse conhecimento e deitar a tua cabeça naturalmente no travesseiro e acordar e continuar vivendo a tua vida da mesma forma, da mesma maneira, ou seja, conectado à Matrix. Ou você toma a pílula vermelha e você de verdade vai até o fim da toca do coelho, né? Que o Morpheus até faz uma menção em relação ao filme da Alice, né? E no filme da Alice, inclusive, né, tem uma outra metáfora aqui, né, abrindo um adendo bem legal também, né, que a Alice, ela pergunta pro coelho, né? E aí, para onde que eu devo ir? Aí o coelho pergunta para ela, né? Depende, né? Qual caminho que eu devo seguir? Direita ou esquerda? Ou seja, pílula azul ou pílula vermelha? E o coelho pergunta, né? Responde, né? Depende para onde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, muitas pessoas elas acabam estando perdidas na vida exatamente por isso. Elas não sabem tomar decisões porque elas não sabem para onde elas estão indo. Mas uma vez em que ela tem esse senso de propósito, uma vez que ela tem um senso de verdade, de que ela vê que para estar vivendo na Matrix, mas não ser da Matrix, que inclusive é uma das coisas que o próprio Hélio Couto também fala, né? Você está na Matrix e não ser da Matrix é um ponto bem legal. Inclusive tem um vídeo que eu gravei falando de alguns aprendizados do Hélio Couto, bem legal, se você gosta do Hélio Couto, vou deixar o card para você aqui em cima, tá? Vídeo bem legal que eu falo sobre esse ponto, né? O que significa estar na Matrix e não ser da Matrix. E aí o Neo, naquele encontro lá com Morpheus, ele resolve de verdade descobrir até o fim da toca do coelho, né? Ele vai lá e toma a pílula vermelha quando começa todo aquele procedimento, todo aquele processo de desconectar de verdade o Neo da Matrix para que ele pudesse ir de verdade ali para a vida real, né? Ir lá para Zion e tal, né? Então, naquele processo todo, né? Depois lá, através da nave, né? Nabucodonosor, o Morpheus e toda a sua equipe vai lá resgatar o Neo lá daqueles campos de plantações ali de seres humanos que eram utilizados somente como uma forma de capturar energia para poder sustentar as máquinas. Então, qual o grande aprendizado que esse encontro do Neo ali com o Morpheus antes dele sair da Matrix nos traz? Que uma vez em que você decide sair da Matrix, você vai ter que tomar algumas decisões. E muitas vezes essas decisões que você vai ter que tomar, elas são decisões que não têm volta. Assim como o próprio Morpheus falou para o Neo, olha, é a última vez, é a última chance que você tem. Não tem volta. Você vai ter que escolher ou essa pílula aqui ou essa pílula daqui. Você que sabe, você escolhe. E ele escolheu sair da Matrix. Então, eu acredito, você que está aí do outro lado, se você acompanha esse trabalho aqui, se você desenvolve um trabalho parecido, se você também trabalha dentro dessa área da expansão de consciência, desenvolvimento humano, a mente, ou você pretende trabalhar com isso, ou você gosta muito desses assuntos, é muito provável de que você alguma vez foi fisgado aí por esse conhecimento, por essas informações, e nada mais consegue te tirar disso. E você, uma vez em que você se desconectou da Matrix, você consegue perceber as pessoas ainda presas na Matrix, se vitimizando, reclamando, questionando, reclamando de governo, reclamando do mundo externo, quando ela não percebe de verdade que ela é tudo que existe, ela é tudo que é. Então, esse é um grande aprendizado dos 3 grandes aprendizados que eu vou trazer aqui é esse, né? Sobre, né, as pílulas. E aí, você tomou a pílula azul ou você tomou a pílula vermelha? Você já saiu da Matrix ou você ainda continua preso na Matrix, colocando a responsabilidade nos outros? E aí, o que você acha? Qual pílula você tomou? Compartilha comigo aí nos comentários, quero saber. Pílula vermelha, saiu. Pílula azul, continua na Matrix, se vitimizando, procrastinando, deixando tudo para depois, para poder mudar a tua vida, fechou? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Se está curtindo essas ideias, se está gostando aqui desse conteúdo relacionado ao filme Matrix, deixa um comentário aí, o que você aprendeu até agora. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal também. Ativa aquele sininho das notificações e deixa aquele like maneiro aí no vídeo aí, se você está tendo alguns aprendizados aqui legais, tá bom? Conto com você. Vamos lá! Então tem uma parte interessante que antes do Neo, de fato, encontrar com o oráculo, é quando o Morpheus, junto com o Neo, chega na porta que ele tem que abrir para poder encontrar o oráculo. E aí o Morpheus fala algo interessante para ele, fala assim, olha, eu posso te mostrar a porta,
mas você quem deve atravessá-la. E o que isso significa de verdade? Porque olha só, se você está por aqui, se você acompanha meu trabalho, o trabalho de outras pessoas, de outros mentores, outros treinadores, é muito provável que essas pessoas, ou assim como eu, trago aqui muitas ideias para você, muitos aprendizados para você colocar em prática, para você viver a tua vida limitada, eu posso te mostrar apenas um caminho. Eu posso apenas ser um guia para você, assim como o Morpheus foi um guia para o Neo. Mas você que deve trilhar o caminho, você que tem que atravessar a porta, você que deve de verdade acessar essa outra realidade. Ninguém pode fazer isso por você. Absolutamente ninguém vai poder fazer isso por você. Então, em cada decisão que você tomar, em cada atitude que você tiver, pode ser que você vai estar atravessando uma porta. E muitas das vezes, atravessar essa porta, ela pode ser relacionada a você assistir um vídeo, que nem você está assistindo, adquirir um livro, fazer um curso, fazer um treinamento, fazer uma mentoria, sabe? Estudar alguma coisa que você não está acostumado, tomar uma decisão de repente difícil, que talvez você não está acostumado a tomar, ou está com medo de tomar, e isso, muitas das vezes, é o mentor te apresentando a porta, mas só você pode atravessá-la. E ainda dentro desse contexto, logo depois que o Neo atravessa a porta, acontece algo muito interessante de que o Neo vê um garotinho sentado ali no chão, e o garotinho com várias colheres entortadas assim no chão, né? E o Neo vê o garotinho pegando a colher e entortando ali a colher, né? E aí o Neo fica curioso com aquilo ali, ele vai lá, né? Senta no chão com o garoto, né? E o garoto fala para ele assim, olha só, não tente dobrar a colher. Apenas observe a verdade. E o Neo pergunta, que verdade? A colher não existe. Caraca, que louco, a colher não existe? Como a colher não existe? Eu tô vendo aqui a colher aqui agora. Que coisa louca é essa? Mas o fato é que o quê? Aquilo lá era apenas o quê? Uma projeção mental. Apenas bloqueios mentais que fazia parecer que aquela colher era de verdade, assim como na nossa realidade. Absolutamente tudo é energia. A gente pode dobrar a realidade de acordo com os nossos desejos, de acordo com a gente de verdade quer viver as nossas vidas, para que a gente possa viver a realidade da forma como a gente quer, né? E aí uma coisa interessante que depois o garotinho fala para ele, né? Não é a colher que dobra, é você que dobra. Muito interessante, não é a colher, é você. Como assim? É igual à nossa realidade externa. Não é a realidade externa que muda, é nós que mudamos. E uma vez em que eu mudo a minha percepção sobre a realidade, eu altero a minha realidade. Eu mudo as coisas que eu estou vendo fora de mim, ou seja, eu dobro a colher. Então, você tem que mudar dentro de você. Primeiramente, você tem que mudar os teus pensamentos conscientes, pensamentos inconscientes, mudar os teus paradigmas, mudar a forma de verdade como você observa a própria realidade. Como eu falei para você no começo desse vídeo, super recomendo você participar da segunda jornada 11 Leis do Universo. A gente vai se aprofundar demais em como que a tua mente funciona e o que você tem que fazer de verdade para você poder alterar os poderes e usar os poderes que você tem na tua mente para você criar a tua realidade, tá? Volto a te fazer o convite porque esse vai ser um evento muito especial. No ano de 2020, cara, a gente fez o maior evento que eu sei até então no mundo sobre as leis do universo. E esse ano vai ser maior ainda e eu conto com você lá do outro lado, tá? Garante a sua vaga, vai ser inesquecível. Terceiro ponto, esse daqui é um dos aprendizados talvez mais fantásticos, né, desse primeiro filme, que é um encontro de verdade do Neo com o Oráculo. Cara, tem tanto aprendizado em tão pouco tempo de filme que, meu Deus do céu, eu quase chego a me arrepiar aqui de lembrar desse encontro, né? Primeiro ponto aqui que eu acho que é legal a gente ver, né? Assim que o Neo entra ali e tal, ele vê o Oráculo de costas, né, e tal, o Oráculo meio que tá no telefone ali e tudo mais, e logo depois que o Oráculo começa a falar com o Neo, o Oráculo fala para ele assim, ó, cuidado, não se preocupe com o vaso, né? E aí o Neo pergunta, que vaso? E ele dá uma viradinha. Na hora que ele dá essa viradinha, que vaso? O vaso vai lá e quebra, né? E ali existe o que? Um princípio da dúvida. Da seguinte pergunta, como que ela sabia que o vaso iria quebrar? E aí, como ela sabia, passa a se trazer um questionamento do seguinte, se ela não tivesse falado do vaso, será que o vaso seria quebrado ou não? E aí a gente tem até uma relação também com a própria Trindade mesmo em si, né? Passado, presente e futuro, né? De tudo está conectado. Então, o nosso presente está conectado com o nosso passado, mas ele também está conectado com o nosso futuro, não tem jeito.
Está tudo conectado ao mesmo tempo. Muitas pessoas pensam que elas têm apenas uma conexão com o passado. Eu olho a minha vida para trás e eu vejo, o que aconteceu no passado está conectado com o meu presente. Mas o que nós estamos fazendo no nosso presente está totalmente conectado com o nosso futuro. E o nosso futuro está conectado com o nosso passado e assim sucessivamente. A série Dark brinca bastante sobre isso, né? Inclusive, estou pensando em fazer um vídeo também sobre a série Dark, tá? Se você acha que vale a pena fazer um vídeo aí comentando um pouco sobre esses aprendizados relacionalmente, relacionado à consciência da série Dark, é uma série da Netflix muito boa, por sinal. Deixa nos comentários aí o que você acha dessa ideia, tá bom? Então, voltando à associação ali do Neil derrubar o vaso, muito louco, né? Porque ele simplesmente quebrou porque ela falou. Mas será que ele teria quebrado se ela não tivesse falado? Então, causalidade, né? Causa e efeito, tá? Tudo conectado. Ação e reação. Ou seja, o que você faz hoje tem conexão com o teu futuro. O que você fez no teu futuro tem conexão com o teu passado e assim sucessivamente. Muito louco tudo isso, mas é pura realidade. Você está assistindo esse vídeo aqui agora e isso vai ter conexão com o teu futuro. Eu estar gravando esse vídeo agora tem conexão com o meu futuro e tem conexão com o meu passado. Porque se eu não tivesse assistido esse filme anos atrás e ter assistido várias vezes, eu não teria tomado a compreensão que eu tenho aqui agora. Então, para você ver como tudo está conectado. No futuro, esse vídeo, de repente, ele vai estar expandindo a consciência de outras pessoas. Talvez mais no futuro ainda, vai estar expandindo ainda mais a minha consciência pela percepção que eu tinha hoje sobre os aprendizados do filme. Né? Então, realmente está tudo conectado, tá? Leva isso em consideração. Ainda dentro dessa própria cena, tem uma coisa interessante também, é que o oráculo perguntou para o Neil o que ele achava sobre ser o escolhido. E aí o Neil falou, né? Você acha que você tem, por exemplo, o potencial de salvar a raça humana, né? Tudo que envolve ser o escolhido ali, no caso ali, né? E o Neil fala, eu sinceramente não sei. E aí, olha que interessante, né? Cara, isso é muito fantástico. É muito fantástico, de verdade, é muito fantástico. Ele ainda não sabia dos poderes que ele tinha. E isso traz muito a nossa associação com a diferença entre você querer algo e você saber que você é algo, tá? É muito diferente isso. Inclusive na cena depois da luta que o Morpheus fala com o Neo, né? Não tente me acertar, me acerte. Assim quando ele também fala na cena de pular lá dos prédios, ele fala, não pense que é capaz, saiba que você é capaz. É uma coisa bem diferente, entendeu? Você pensar e você saber que você é capaz. Então até ali o Neo ele não sabia de verdade se ele, sabe, se ele já era o escolhido ou não. E nessa conversa dele com o oráculo, ele mesmo coloca essa dúvida. E aí uma coisa que é interessante que o oráculo mostra para ele uma placa, mostra para ele, ó, sabe o que está escrito aquilo ali? É latim. E está escrito, conhece a ti mesmo. E o que significa isso? Cara, se ele não sabe se ele é o escolhido, se ele não sabe se ele veio ali para destravar todo aquele potencial que ele veio, enfim, para manifestar e realizar tudo que ele realizou, quem mais poderia saber? Não teria nenhum sentido ele estar lá sendo consultado pelo oráculo, porque ele que deveria saber disso. Porém, nos próximos segundos dentro dessa conversa, cara, é muito fantástico os aprendizados que rola ali, que provavelmente faz com que o Neo mude de ideia depois. Vamos lá. Ela fala para ele assim, ó, ser escolhido é como estar apaixonado, é algo que você sente. Olha aí, a importância do sentimento de você sentir que você já criou a tua realidade, que você já manifestou o que você quer, de você já vive aquilo que você quer. Muito importante. Então, ninguém pode falar isso para você. Você tem que sentir que aquilo já é real. Sentir que aquilo já aconteceu. E aí, na sequência, acontece uma coisa que, depois de tomar compreensão, chega a ser hilário, que o oráculo começa a analisar o Neo fisicamente. Chega aqui, deixa eu te ver agora. Pede para ele abrir a boca, botar a língua para fora, dá uma olhada na palma da mão dele, né? Puramente física, coisa ali, né? E muito louco, como de repente ele ainda não percebeu que tudo aquilo ali não é de verdade a realidade. Aquilo ali é apenas o quê? Um programa, aquilo ali é apenas uma projeção mental. E ela analisa e tal, e segundos atrás ele tinha acabado de quê? De mover a colher. Uma colher que era o quê? Material. Então, ali, olha como que é louco, né? Mesmo ele sabendo de algo, mas ele não tinha compreendido aquilo ali com tanta profundidade. E aí, ela pergunta para ele, e aí, o que você acha? E aí ele mesmo fala, não, ela não fala que ele não é o escolhido. Ela não fala. Ele pergunta, e aí, depois disso aqui agora, o que você tem que me dizer? Ele fala,
que eu não sou escolhido. Ela, é verdade, Neil, você não é escolhido. Isso me faz me recordar até a frase lá do Henry Ford, né? Se você pensa que você pode, você está certo. Se você pensa que você não pode, você também está certo. De qualquer maneira, você é o que você acredita. Então, ele mesmo fala, eu não sou escolhido. E aí, na sequência, ele, né, ele mesmo, ele não acreditava que ele tinha aquela capacidade ainda naquele momento, né? E aí, logo depois, vem uma questão em que muda, na sequência, a história do filme, que o Oráculo ele traz um desafio para o Neo Elite, falar, olha só, você vai ter agora algo muito importante nas tuas mãos. O Morpheus acredita tão cegamente de que você é o escolhido que vai acontecer algo em que você vai ter nas suas mãos a sua vida e a vida do Morpheus. E você vai ter que escolher de verdade quem vai continuar vivo nessa parada. E aí, na sequência, o Oráculo dá uma sugestão hipnótica pro Neo, que ele fala assim, olha só, depois que você passar naquela porta, você vai começar a se sentir bem e vai se lembrar que não existe esse lance de destino e que você tem controle da tua própria vida. Olha que legal, né? Lembra que a gente falou do destino lá no começo desse vídeo? Olha como que está conectado com isso agora. Ou seja, o Oráculo falou para ele basicamente o seguinte, ó, o que eu estou te dizendo aqui agora é que você não acredita em porra nenhuma disso que eu acabei de te dizer. E que você tem o controle da tua própria vida. E que você não tem que acreditar nessas palavras que eu estou te dizendo aqui agora, de que você vai ter que ter o controle na tua vida ou na vida do Morpheus, e que você pode, enfim, seguir o que você acredita. Ou seja, voltou a abrir na cabeça do Neo o seguinte, cara, eu tenho controle sobre a minha própria vida, eu posso escolher como que eu quero que sejam as coisas. E aí o filme vai se desenrolando numa sequência de que chega numa situação em que o Neo tem que escolher entre a vida dele ou a vida do Morpheus. Rola aquele encontro com o Smith e tudo mais, o Smith lá junto com lá, né, com os caramba, até esqueci o nome agora, né? O Smith e os outros agentes lá da Matrix conseguem capturar lá o Morpheus, né? E quer fazer aquela entrada dentro da mente do Morpheus para poder conseguir pegar os códigos de Zion e tudo mais. E aí o Neo chega naquela conclusão de, não é possível, o Oráculo me falou isso, que isso iria acontecer. Eu não posso deixar isso acontecer. E ali sim, ele começa a acreditar de que ele é o escolhido, que ele realmente destravou. E ele vai lá para ter aquelas cenas épicas do filme, né? De subir, entrar num prédio altamente protegido, a cena dele desviando das balas, depois ele salvando a vida da Trinity no helicóptero, depois ele pulando lá para poder resgatar o Morpheus e tal. E aí a gente sabe depois, né, como que continua o filme. Eu poderia fazer um vídeo aqui, de repente, comentando sobre horas e horas e horas sobre o filme Matrix, mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar com essas 3 grandes lições, 3 grandes aprendizados. E eu quero saber de você que está aí do outro lado. E aí, o que você achou desses aprendizados, dessas grandes lições do filme Matrix? Destravou aí a tua mente? Compartilha comigo aqui nos comentários. Se não deu like, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilha com os amigos que você acredita de verdade que merece saber sobre isso. E a gente vai se ver no próximo vídeo. E o último lembrete, se você não garantiu a tua vaga na segunda jornada 11 Leis do Universo para a Vida Ilimitada, clica no link na descrição desse vídeo, garante a sua vaga gratuitamente, que esse vai ser um evento transformador que vai destravar tua mente para você criar múltiplas fontes de renda online, alcançar tua liberdade de propósito, liberdade financeira, liberdade de tempo e você viver a tua vida ilimitada. Beijo grande no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo e até lá, valeu, tchau, tchau.